Muito bem-vindo. Quero dar um bem-vindo especial para uma pessoa que para mim é especial. Uma não, né? 4. A gente queria desejar um bem-vindo ao meu amigo Fabiano, a Flávia, a Anitta e o Arthur, seus respectivos filhos. Sejam muito bem-vindos essa manhã aqui. Muito feliz de poder vê-lo aqui. A gente já se conhece há uns 10, 11 anos, né? A gente trabalhou junto. Então, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, tá? Estou muito feliz de estar aqui essa manhã. Como você, acho que alguns notaram, faz tempo que não apareço por aqui falando. E hoje, quase que eu não falo novamente. Eu venho me recuperando de uma amidalite muito forte. Fiquei aí com... Fiquei muito ruim da garganta, né? Assim, não sei o que aconteceu. Fui tomar vários remédios. Ainda não estou 100% recuperado. Mas acho que dá para falar um pouquinho hoje aqui. Se por acaso eu tossir, eu peço a compreensão dos irmãos. Amém? Bom, o que eu vou falar hoje aqui vai mais ou menos em linha do que o Rubens vem pregado aí nessas últimas semanas. O engraçado disso tudo é que eu e ele não combinamos nada, né? Isso foi só o agir do Espírito Santo, né? Eu até brinquei com ele, ele falou, poxa, você roubou minha pregação, né, cara? Eu falava que você falou, mas não, é porque Deus, graças a Deus, Ele tem nos trabalhado para que a gente possa trabalhar em sinergia, né? Então, só para a gente relembrar rapidamente aqui, o último tema, né, que ele falou foi quem te domina, né? Quem te domina. E o último foi Jesus é opinião pública, né? E aí ele falou alguns outros aqui que eu não vou me lembrar. Deixa eu achar isso, eu acho rapidinho aqui. Cadê? Bom, não vem ao caso ao momento. Mas antes de começar, até para a gente introduzir o assunto, queria fazer uma pergunta para vocês. Se hoje vocês recebessem uma herança, né? Uma quantia de valor expressivo, aonde vocês guardariam ela? Aonde? No banco. É óbvio, né? Assim, pelo menos acho que a grande maioria, né, seria óbvio que seria no banco, né? Pelo menos eu guardaria no banco, né? Tem gente que guardaria, sei lá, no cofre, em casa, debaixo do colchão, em algum lugar, mas geralmente a gente guarda no banco, né? Por que a gente guarda no banco? Porque a gente sabe que no banco, lá as pessoas vão cuidar, vão proteger, né, esse dinheiro, isso que a gente tem de valor, né? Então lá tem segurança, tem pessoas que vão, se a gente permitir, né, a gente vai até aplicar, né, esse dinheiro. Porque assim, a gente, apesar do dinheiro ser nosso, a gente entrega para uma pessoa, um terceiro, né, fazer esse dinheiro, cuidar desse dinheiro pra gente, né? Então, a gente transfere, né, a nossa responsabilidade para uma outra pessoa, né, com a esperança, poxa, a pessoa tem mais experiência do que eu, então eu vou guardar no banco, vou investir lá, sabendo que alguma pessoa lá vai tratar desse dinheiro, enfim, para mim. Então, eu terceirizo esse trabalho, né? Então, isso por um lado é muito bom, né, porque a pessoa, se a gente tivesse uma herança, tivesse que guardar e cuidar disso tudo, né? Provavelmente muitos de nós aqui não somos capacitados para isso, e é muito mais fácil a gente passar por uma outra pessoa a cuidar. Não só nisso, né? Mas outras coisas da nossa vida, né? Então, isso tem um lado positivo, né? E o lado negativo, né? Então, eu já vi muitas pessoas, né, que investiram todas as suas economias, né, em uma instituição bancária, né? E ganharam muito dinheiro, né? Dobraram, né? Triplicaram o seu dinheiro. E também já vi muitas pessoas perderem tudo o que tem por conta de entregar, né, os seus recursos, o seu dinheiro
na mão de outras pessoas. Então existe os dois lados, né? E por que eu estou falando sobre isso, né? Porque na nossa vida espiritual também acontece a mesma coisa, né? Pode acontecer a mesma coisa, né? A gente tem algo na nossa vida espiritual que, se a gente tirar, né, que é a base, né, de tudo, que se a gente tirar ela, a gente fica sem nada, que é a nossa fé. Então, o tema da nossa pregação hoje é terceirizando a nossa fé. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Vamos falar quais os riscos, né, que nós temos de terceirizar a nossa fé. Como assim terceirizar a nossa fé? Assim, é algo que não tem como fazer, né, porque a nossa fé é algo individual. Mas a gente vai ver aí que a gente pode ser influenciados. E existe um perigo muito grande nisso. Mas vamos começar antes com uma oração, amém? Deus, obrigado por essa manhã, podemos estar aqui reunidos como família, como irmãos, como amigos, e poder, Pai, compartilhar da Tua Palavra, e poder, Pai, aprender da Tua Palavra. Usa, por favor, a minha vida como canal aqui para falar, Pai, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu penso, mas tão somente aquilo que a Tua Palavra diz, Deus. Nos conduza aqui nesse tempo, Pai, que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Pedir a gentileza, quem puder pegar um copo de água para mim. Xandão, muito obrigado. Deixa eu só marcar meu tempo aqui, irmãos, só para não entrar aqui. Só um momento, por gentileza, tá? Legal. Bom, então vamos lá. Já falei mais ou menos o que é conceito, né, de terceirização. Então, terceirização, provavelmente vocês já trabalharam terceiro para alguma empresa, prestando serviço para alguém. Então, terceirização é nada mais que a gente externalizar, né, transferir algumas atividades que a gente poderia fazer, mas a gente passa para outros fazerem. A gente acha mais fácil, mais prático, mais rentável. Então, vamos pensar isso no contexto da nossa fé. Então, convido a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 32. Aqui fica um exemplo aí bem claro. Bom, vou ler aqui também. Todos lá? Êxodo capítulo 32, Antigo Testamento, versículo 1 em diante, fala assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhes aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, e de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa desviaram daquilo que lhes ordenei.
e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Então, acerca dessa escritura aqui, vamos refletir alguns pontos, né? Primeiro, vamos pensar nos personagens desculpa, dessa passagem. Então, aqui nós temos Arão, nós temos o povo, nós temos Moisés, nós temos Deus. Então, só para a gente contextualizar aqui, entender quem era Arão. Se vocês lerem para trás, o livro de Êxodo, acho que muitos aqui já conhecem, mas vale a pena relembrar. Arão, ele era porta-voz de Deus. Além de ser porta-voz de Deus, Arão ele era sacerdote de Deus. E quando Moisés estava no monte, demorando para descer, quem ficou no lugar, né? O substituto imediato de Moisés era Arão, né? Porque Arão acompanhou todo o processo da saída do povo do Egito. Então, né, quando o povo, né, chega e se junta ao redor de Arão e fala: venham, façam para nós deuses que nos conduzam, o que acontece? Arão devia ser o primeiro a falar: opa, peraí, aqui não, nós já temos um Deus que nos conduziu até aqui, que é o Deus eterno, que é o Deus todo-poderoso, né? Então, beleza, Moisés não está aqui, mas vamos lá aguardar, uma hora ele aparece, se não aparecer, vamos continuar buscando a Deus. Só que o que o povo fez? Em vez de o próprio povo ir buscar, né, a presença de Deus, buscar a Deus, clamar a Deus, o povo se ajuntou ao redor de Arão e falou: Arão, venha, a Bíblia fala no versículo: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Como assim, né? Você já tem um Deus que te conduziu, um Deus que abriu o Mar Vermelho, né, que fizeram vocês atravessarem, que fizeram grandes milagres para vocês ainda querem outros deuses para os conduzir? E aqui vale a pena a gente lembrar também que nessa altura Deus já tinha dado os 10 mandamentos para o povo, e um desses 10 mandamentos era: não adore outros deuses, né? Então o povo sabia de quem era Deus, e para não adorar outros deuses, né? Não adorar ídolos, mas mesmo assim o povo falou: venha, faça para nós deuses. Então, pensando nas nossas vidas hoje, né? Às vezes a gente não pede para fazer deuses, né, ídolos, mas a gente idolatra algumas coisas, né? A gente terceiriza. Então, olha o perigo da gente terceirizar a nossa fé, né? A gente colocar a nossa fé em pessoas. Inclusive, Arão aqui era considerado uma pessoa de Deus, né? Você pensa, pô, Moisés aqui, o Arão aqui era um homem de Deus. E olha o perigo que é a gente entregar a nossa fé, deixar outras pessoas conduzirem a nossa fé. Então, o versículo 2 fala assim: respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Então Arão cedeu a que o povo estava pedindo, né? E aí o povo, né, levou todos os brincos de ouro, né, tudo que eles tinham. Vale dizer que o povo saiu, né, do Egito fugido, né? Então o que eles tinham de ouro, né, tudo que eles tinham de pedras preciosas, os egípcios que deram para ele. E o povo falou: não, se precisar, toma aí os brincos, tudo de ouro, né? Ou seja, muitas pessoas às vezes dão tudo que tem, né? Todos os seus recursos, para entregue para homens, para que homens conduzam, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, por caminho errado, né? E o que acontece? Versículo 3: todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão. O que Arão fez? Então ele fundiu, versículo 4, ele fala: ele fundiu e o transformou num ídolo, né? Tudo que o povo queria, que modelou com ferramenta própria, dando-lhe uma forma de um bezerro. Então aqui então Arão aqui fez o que o povo
pediu. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Simplesmente pegaram tudo que Deus já tinha feito pelo povo e jogaram na lata do lixo, né? Essa é a verdade, né? Versículo 5. Então, Arão fez o quê? Ele fez o ídolo e, além disso, né, ele edificou um altar, né, para esse ídolo, né, para esse bezerro de ouro, e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor, e no outro dia terá uma festa dedicada para esse ídolo. Então, você vê como começou a misturar as coisas, né, de novo. Então, o povo, os egípcios, o povo de Israel, né, eles eram acostumados a servir vários deuses, né, porque no Egito eles tinham vários deuses. Então, para eles aqui, esse bezerro de ouro seria apenas mais um. Então, um dia eles dedicaram uma festa, né, para o Senhor, e no outro dia a gente faz pelo ídolo, e se no outro dia tiver outro ídolo, a gente faz também. Então você vê a consequência, né, foi assim, uma cadeia de eventos acontecendo no momento que o povo decidiu entregar ali a sua fé, né, o que eles tinham de mais precioso para um homem, e esse homem começou a conduzir esse povo no caminho inverso, né, que Deus tinha falado. E aí o que começou a acontecer após isso? O povo começou a se entregar à farra. Porque, cara, se você não tem Deus, se você não obedece mais a Deus, então a gente segue qualquer um. Então o povo começou, perderam a referência, né, que era Deus, e começaram a se perder e a se entregar à farra. E o versículo 7 é muito curioso, que Jesus fala assim, fala assim: então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Se a gente for ler lá atrás, bem no comecinho de Êxodo, né, Deus fala assim: Moisés, vai lá, eu ouvi o clamor do meu povo, então eu estou te escolhendo para você tirar o meu povo do Egito. Só que já nesse momento aqui, o que Deus fala para Moisés? Moisés, desça, porque o seu povo que tirou você do Egito, desça porque o seu povo que você tirou do Egito. Ou seja, Deus não mais se dirige ao povo como um povo dele, escolhido deles, fala, mas muito ao contrário, Deus fala, o seu povo. Ou seja, Deus ele não reconhece mais o povo dele. Peraí, não foi esse povo que eu tirei do Egito. O povo que eu tirei do Egito, eles me obedeciam, temiam a mim, tudo que eu falava, as minhas práticas. E Deus fala aqui, o seu povo, né? Então você vê que Deus aqui, ele já dirige de uma forma diferente, né, para o seu povo. Isso por quê? Pela consequência que é do pecado, né? Consequência que é de você servirem outros deuses, né? Agora vamos para o Novo Testamento. A gente tem vamos ler lá em Colossenses, não de nossas Bíblias, no livro de Colossenses, capítulo 2. No versículo 8 ainda, só arrematando aqui, a escritura em Êxodo, né, que fala que muito depressa se desviaram daquilo que eu ordenei, né? Então, quando a gente, voltando a dizer, né, quando a gente deixa de obedecer a Deus, a gente começa a desviar rapidamente daquilo que Deus pediu, né? Quando a gente começa a servir, né, outros ídolos. Então, em Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 18.
Eu gosto muito dessa escritura. Todos lá? Colossenses capítulo 2, versículo 18. Fala assim: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então aqui a gente consegue ver o contraste, né, com a escritura que a gente acabou de ler de Êxodo, né? Só é aplicada em outro contexto, né? Que fala que essas regras, né, que eram impostas para os homens, não tem poder algum de refrear os desejos da carne. A mesma coisa aconteceu lá em Êxodo, né? Eles fizeram um ídolo, o povo começou a adorar esse ídolo e automaticamente deixaram de servir a Deus e se entregaram à farra, né? Então a gente percebe que as regras, né, coisas que o homem inventa, coloca, não tem o poder de refrear os impulsos da carne. Então essa escritura, o Rubens acho que compartilhou algumas semanas atrás, né? E aí ele fala que não permitam que ninguém que tenha o prazer de uma falsa humildade, né? Ou seja, a pessoa ela pode chegar, né, como uma pessoa que do bem, né, que serve a Deus, uma falsa humildade, mas está cheia de más intenções por trás, né? Na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Então, naquela época, a igreja de Colossos, né, ela era muito bombardeada, influenciada por filósofos, né? E as pessoas acreditavam em adoração a anjos, né? Então eles tinham essa crença, né, do misticismo, né, que eles tinham revelações, né, especiais sobre mistérios de Deus. Então assim, eles influenciavam muito, né, a igreja, né, naquele momento, né, a voltar. Então eles queriam que os cristãos, né, eles voltassem a praticar aquilo que eles faziam antes no judaísmo, né, como a circuncisão, né, fazer os ritos, né, os rituais aí, cerimoniais de oferecer sacrifício, né. Então eles falam que eles acreditavam, né, em revelação especial, né, ou seja, só algumas pessoas elas tinham acesso direto a Deus, né, quando elas se acendiam no momento no ambiente celestial. Então eles afirmavam que tinham um conhecimento especial e que esse conhecimento não estava disponível a todos. Então essa crença na época, né, foi uma das coisas que mais prejudicou, né, a igreja primitiva, que era o gnosticismo, né? Ou seja, você precisa de uma terceira pessoa para ter acesso a Deus, né? Você precisa, preciso falar com Deus. Eu falo, pessoal, você que tem acesso lá com Deus, fala para ele lá, né, o que eu estou precisando, né? Ver o que ele tem para falar para mim, né? Então eles pregavam muito isso, né? Ou seja, terceirizava, né? Em vez de eu mesmo lá falar com Deus, eu passava para outra pessoa fazer isso. Então Paulo ele vem aqui, ele combate fortemente essa prática, né? E aí por isso que ele fala, né? Não impeça
que homens que adoram a anjos impeçam de alcançar o prêmio. Então, tal pessoa conta detalhadamente suas visões, aqui ele está se arremetendo, falando sobre as pessoas que tinham essas visões aí, né? Sua mente carnal. Versículo 19 fala que trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Então, essas pessoas, elas estavam seguindo, né? Os pensamentos da sua própria mente, da sua própria cabeça, e não unido à cabeça, que é Cristo, né? A partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Ou seja, quem efetua o crescimento, né, para a nossa fé é Deus, né? Então não são homens. De novo ele fala, né? Se vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a Ele, submetem a regras, né? Então, aquilo que eu já falei, então, esse povo, né, essa falsa religião, né, eles vinham e combatiam, né, o que estava sendo pregado, né, e fazendo que o povo, né, que já tinha se libertado, né, de todas as regras, de rituais, eles queriam que o povo se submetesse novamente a essas regras, né? Regras humanas. E algumas pessoas, obviamente, faziam isso, né? Mais uma vez aqui, então, coloco o homem na frente, né? E aí eu sigo, então, o que o homem dita, né? Para fazer isso, né? Para fazer, né? E a gente precisa tomar um cuidado com isso, né? Versículo 22, ele fala: todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos, ou seja, não vem de Deus. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, mais uma vez, né? Então, as pessoas, né? E hoje em dia não é diferente, né? A gente vê em vários contextos, né, que as pessoas, elas inventam várias regras, né? Que não vêm da Bíblia, que não vêm de Deus, né? Coloca nas igrejas, coloca nas pessoas com o intuito de quê? De controlar, né? De manipular ali as pessoas. E aí a Bíblia fala que ela tem de fato a aparência de sabedoria. Você fala, não, eu vou colocar isso porque consigo ter um controle melhor, né, das coisas aqui, eu consigo, né, ter mais administrar melhor as coisas aqui. Não, então vamos fazer dessa forma, vamos colocar isso, aquilo aqui no meio, e a gente consegue administrar as coisas melhores. Então ela tem uma aparência de sabedoria, né, aquilo que a gente tinha no passado, né, a gente falava do sistema, né. Então tem uma pretensa religiosidade, né, as pessoas fazem tudo aquilo, né, faz todo vai um teatro, né, para poder até mesmo influenciar, enganar as pessoas. Você fala, poxa, não, isso daqui é de Deus, meu, isso daqui é incrível, meu, isso daqui não vem do homem, né? Mas se a gente for avaliar profundamente, a gente percebe que são coisas vindas do homem, né? Que o homem inventa para chamar a atenção. Então, a pretensa religiosidade. Mas no final de tudo, qual que é a consequência disso? Uma humildade falsa, uma severidade com o corpo, porque daí algumas igrejas, aí eu não vou generalizar, tá? Não é uma crítica, mas assim, aí algumas denominações acabam colocando algumas coisas, algumas regras, né? Que se a gente for ver na Bíblia não tem nexo, não tem assim a ver, né? E a gente começa a injustiçar até o nosso próprio corpo. Eu estava lendo, não lembro onde que eu estava lendo, né? Que tem uma seita, algumas religiões que impede, né, relacionamento com o homem,
a esposa com o marido, né? Tipo assim, porque isso daí é impuro, né? O sexo no casamento, né? Que é coisa instituída por Deus. E algumas religiões, algumas seitas falam que não, né? Então assim, severidade com o corpo, né? Faz essas coisas. Eu estou usando esse exemplo, mas existem vários outros aí que todo mundo já conhece, né? Só que tudo isso não tem um poder, não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então às vezes a gente vai, né? Nós vamos na igreja, na instituição, a gente segue todo ali os protocolos, né? Tudo ali à risca, tudo que a igreja pede. E a gente, quando está na igreja, a gente segue certinho, mas como é a nossa vida lá fora, né? Quando a gente não está na igreja, quando a gente não está presente, né? Como é que é a nossa vida lá? A gente é uma vida que agrada a Deus, uma vida que as pessoas olham e falam, poxa, esse daí serve a Deus, né? A gente exala o perfume de Cristo ou simplesmente a gente vira a chavinha, né? E aí continua, né? Viver a nossa vida que a gente sem convicção, né? Faz e fala coisas que não está relacionado com a Bíblia. Então a gente precisa parar para pensar, né? A consequência que a gente terceiriza, né? A gente começa não a seguir os preceitos, né, de Deus, mas a gente começa a seguir a homens, né? E aí assim, eu gostaria de fazer um parêntese aqui, né, para não me interpretarem mal, né? Assim, quando eu falo para a gente tomar um cuidado, para a gente não terceirizar, né, a nossa fé, aquilo que a gente tem mais de precioso, né, que é a base do nosso relacionamento com Deus, estou dizendo que a gente não pode deixar de... Poxa, então quer dizer que a partir de agora é só eu e Deus, né? Não vou mais ouvir mais ninguém, não vou receber ajuda de mais ninguém, que se alguém fala e compartilha alguma coisa comigo, não sei se esse cara está falando a verdade ou não, mesmo que ele seja de Deus, então eu não vou ouvir, eu vou ignorar e vou seguir a minha vidinha aqui com Deus, pronto e acabou. Na verdade não, vamos, né, entender o contexto aqui, né? O que ele está dizendo aqui é que as pessoas elas deixavam de buscar a Deus para buscar a homens, né? Então a mensagem a gente sim pode buscar ajuda um com o outro, a gente deve buscar ajuda um com o outro, a gente precisa da ajuda um do outro, dessa união que a gente tem aqui, do discipulado, de alguém vir falar, o que você fez está errado diante da Bíblia, você precisa mudar. A gente precisa dessa ajuda, orar uns pelos outros, suportar uns aos outros, amar uns aos outros. A gente sim precisa viver, a gente vive numa comunidade, né, na coletividade, precisa ajudar uns aos outros. O que não deve acontecer é a gente eleger uma pessoa e falar, nos leva até Deus, né? Não é isso, né? A gente próprio tem que ir buscar o nosso relacionamento com Deus no individual e com a ajuda, né, de todos os irmãos, de toda a igreja, um encorajar o outro, animar o outro, né, para que a gente continue servindo a Deus e chegue até o final, receba o prêmio, né? Deixa eu ver meu tempo aqui. Legal. Vamos então só virar a página. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Colossenses 2, capítulo 5, fala assim: porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito, e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e
como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, continuando, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então essa escritura eu acho ela assim o máximo. Sinceramente não tem muito que falar sobre ela, que é uma escritura muito clara, né? Paulo aqui ele vai muito objetivamente aqui, ele fala, ele transpassa o que ele quer dizer aqui em cartas, ele vai direto ao ponto, né? Ele não faz rodeios. Ele fala que embora fisicamente ele esteja presente com vocês, em espírito, e ele fala que ele se alegra, né? Poxa, me alegra em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm onde? Em Cristo. Então, é essa fé que nós precisamos ter, né? Se a gente tem alguma pessoa que faz essa intermediação entre nós e Deus, é Cristo, somente Ele. Não é homens, né? Não deve ser homens, seja ele qual for, somente é Cristo. E Paulo ele se alegra por ver a igreja, né? A fé que a igreja tem em Cristo, né? Uma vez que a igreja de Colosso estava sendo influenciada por esses, porque eu já falei, né? Pelas essas crenças, essa falsa religiosidade. Versículo 6 ele fala: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Então, Paulo, ele poderia usar da sua posição, né, da sua autoridade, né, que ele tinha como apóstolo, daí falar, faça o que eu faço aqui, siga aqui, né, o que eu estou dizendo. Que eu sou apóstolo, eu estou aqui à frente na frente da igreja, mas Paulo ele se esvazia, né? Ele se rebaixa e fala: não, vocês não vão seguir a mim, né? Continue a viver nele, em Cristo Jesus. Então Paulo ele exalta a pessoa de Jesus, né? Ele coloca toda a ênfase em Jesus, né? Que ele tem esse entendimento que a nossa fé ela precisa estar baseada, firmada, igual a gente leu lá, enraizada em Jesus Cristo. Versículo 6. Versículo 6. Enraizados, edificados neles, firmados na fé, como foram ensinados. Então, quando a gente estuda a Bíblia com alguém, né? Ou quando vocês estudam a Bíblia, quando alguém estuda a Bíblia com vocês, eu acredito que vocês aprenderam de Cristo, né? Então o apelo, né, que eu faço aqui, é que a gente continue firmados na fé, né, em Cristo Jesus, como nós aprendemos lá no começo, né, quando a gente começou a nossa vida espiritual com Deus. E o versículo 8, e aí que é onde ele vai, assim, que ele fala, vai direto ao ponto, né? Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Então, aquilo que a gente já vem lendo, né? Que a gente já leu lá em Êxodo e Colossenses, né? Porque o que acontece ali, que aconteceu em Êxodo, né? Poxa, Arão ele conduziu o povo a ser escravo do pecado de novo, né? Ele conduziu o povo totalmente contra o fluxo, né, daquilo que Deus tinha falado para ele, né? A filosofias vãs e enganosas. Deus tinha falado: não façam ídolos,
E ele foi e fez justamente o que Deus impediu de fazer. Trazendo para nossas vidas hoje, né, a gente enxerga, né, muitas, assim, uma quantidade de religiões, assim, de denominações, né, que acabam escravizando as pessoas, e as pessoas vão ali meio que alienadas, não refletem, né, sobre a Bíblia, não leem a Bíblia assim como deveriam ler, ou de repente acabam sendo, eu gosto de falar essa palavra, como massa de manobra, né? Pega ali o povo não tem muito conhecimento, então usa ali o povo para manobrar ali, e aí essas pessoas acabam virando consumidores do Evangelho, né? Isso é muito mal. Então, continuando, né? Filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Então, sinceramente, não tem muito, né, o que eu acrescentar aqui. Paulo foi muito objetivo, então se falar alguma coisa aqui, sinceramente vai destoar, né? Mas acho que é muito claro aqui a exortação de Paulo, né, para a igreja, né, e para nós hoje também, né, todos nós aqui, né, para a gente tomar esse cuidado, para a gente não ser levados, né, a servir, né, esses princípios elementares deste mundo, né, as coisas aqui deste mundo. A gente vê isso em todo o tempo, né, ao nosso redor, coisas cada dia mais, né, e não só na igreja, mas em tudo, né, redes sociais, mídias, televisão, né, pessoas influenciando, né, influenciando várias outras pessoas a servirem, a fazer coisas que não são diante que não são que não agradam a Deus, né? Deixa eu ver se eu falo, pensar se eu falo ou não falo, mas eu vou falar, né? Estava assistindo um programa ontem, né? E aí assim, essa pessoa saiu de um outro programa que fez muito sucesso. E aí a pessoa falando, poxa, quando eu saí, né? Porque eu ia nessa igreja, eu achei que ia ser rejeitado, e o povo foi lá e me amou. Que amém, precisamos amar, né? E me aceitou, né? Da forma que eu sou. E aí, assim, começou a trazer várias situações, assim, pro contexto, né? Assim, bíblico, assim, que se a gente for ver, se a gente for comparar, né, na Bíblia, fala, opa, peraí, isso aqui não está de acordo, né, com a Bíblia, né? Então, assim, você fala, poxa, que bonito, né? As pessoas assim lá e falando, poxa, que legal, você revolucionou, né? Você fez um negócio diferente, né? Que bonito, né? Isso que você fez, né? E só que se a gente for ver profundamente, né? É aquilo que a gente leu, tem uma pretensa religiosidade, tem uma pretensa ali, uma cara bonita, né? Algo legal. Só que se a gente, vendo aqui as escrituras, a gente vê que fora de contexto, né? Devemos condenar? Não, a gente tem que amar, e a gente não deve ser levado, deixado influenciar por essas coisas, né? A gente precisa manter a nossa fé firmadas em Cristo Jesus. Amém? Então, assim, para concluir, né? É lamentável, né? A gente vê muitas pessoas, né, nesse momento que nós vivemos hoje, né, de pandemia, pessoas aproveitando da fragilidade, né, das pessoas, né? Você vê muitas pessoas frágeis por conta disso, e pessoas, em vez de ajudar, né, as pessoas vão lá e querem de alguma maneira tirar proveito, né, de toda essa situação, né, esse momento frágil, né, que algumas pessoas acabam passando, né? E poxa, muitas pessoas
elas vão buscar ajuda porque elas estão precisando, né? Por isso que o apelo, né, que eu faço, para que a gente possa colocar a mente, o nosso coração sempre focados em Cristo. A nossa fé precisa estar focada em Cristo, né? Porque se a gente tira, né, a nossa fé, né, se a gente perde a nossa fé, não sobra nada, né? A Bíblia fala lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé é possível a gente se aproximar de Deus, né? É pela fé que a gente está aqui hoje, essa manhã, pela fé que nós temos em Deus. Se nós não tivéssemos fé, eu acredito que muitos de nós não estariam aqui essa manhã. A Bíblia fala, Jesus fala, né? Pela fé, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você fala para esse monte vai, se joga no mar. Então, é fé, né? Tudo que nós temos que nos permite estar com Deus é fé, né? Lá em Hebreus 11 tem o rol, né, das pessoas, dos grandes homens que tiveram fé, né? Abraão, né? Que ia sacrificar seu filho Isaac, Noé, que fez a arca, né? Moisés e outros, né? E a Bíblia fala que eles foram justificados pelo quê? Pela fé. Então, irmãos, amigos e todos que estiverem vendo essa pregação, que a gente possa meditar, né, sobre o que nós lemos hoje, que a gente possa basear nossa fé em Deus, em Jesus Cristo, que a gente possa continuar firmados, enraizados nele, né? Que a gente possa ajudar uns aos outros, não sermos individualistas, né? Porque quando você fala terceirizar a sua fé, então só eu e Deus, não é isso. Que a gente possa servir, exortar, encorajar uns aos outros, que a gente possa guardar a nossa fé, não entregar assim de bandeja para qualquer um, mas a gente mesmo ler as Escrituras, orar, buscar Deus, firmados na fé. Amém? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que de alguma maneira eu tenha acrescentado, encorajado na vida dos irmãos. Amém? Vamos terminar com a oração. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado por podermos estar aqui reunidos como irmãos, como famílias, como amigos. Pai, obrigado por termos a Jesus Cristo, autor e consumador, Pai, mediador, Pai, interventor, Pai, da nossa fé. Que possamos, Pai, buscar o Senhor, Pai, ainda mais, que possamos colocar, Pai, a nossa esperança, Deus, não em homens, mas possamos colocar, Pai, toda a nossa fé, depositar, Pai, toda a nossa fé no Senhor, Pai, em Jesus Cristo. Pai, que possamos cuidar, Pai, da nossa fé, Deus, como a gente cuida de algo precioso, Pai, possamos entender, Pai, que a nossa fé ela é preciosa e que toda a nossa vida, Pai, espiritual, inclusive a nossa salvação, Deus, ela depende, Pai, da fé. Deus, que a gente possa compreender, Pai, a importância que é de cultivar, de alimentar, Pai, a nossa fé, Pai, para que a gente esteja mais próximo do Senhor, Deus. Eu oro para que o Senhor fique conosco, Pai, essa semana que vai começar. Por favor, Deus, aumenta a nossa fé no Senhor. Pai, que possamos buscar o Senhor mais intimamente, Pai, mais com toda a nossa força. Eu oro para que o Senhor possa cuidar de todos os nossos afazeres, Pai, dos nossos trabalhos, Pai. Quero orar aqui pela nossa saúde física e espiritual. Orar, Pai, pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas, Pai, que estão necessitadas. O Senhor sabe do coração de cada um. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa cuidar dos irmãos que não puderam estar aqui hoje, dos amigos, Pai, de todos aqueles que estão vendo essa pregação hoje aqui. Oro ao Senhor para que o Senhor nos conduza, Pai, para estar mais perto do Senhor. Oro que o Senhor continue, Pai, nos dando, Pai, a direção aqui na Igreja de Cristo, na ABCD, que possamos, Pai, fazer aquilo que te agrada, Deus. Muito obrigado por tudo.
Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Muito bem-vindos essa manhã. Esse é o momento da nossa Santa Ceia. Gostaria de compartilhar com vocês uma escritura lá em Hebreus, capítulo 9. Pedir para que todos tiverem com suas Bíblias, abrirem. Hebreus, capítulo 9. A partir do versículo 11. O sangue de Cristo. Todos lá? Fala assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilho, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se torna exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que, se são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Amém? Amém. Então, o que a gente pode aprender nessa escritura, no momento da Santa Ceia, a Bíblia fala que quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, o autor fala sobre benefício. Então, a morte de Jesus Cristo na cruz, além do benefício da nossa salvação, ele trouxe outros benefícios, que para eles aqui nesse momento, a Bíblia fala que antigamente precisava oferecer sacrifícios, ano após ano, os sacerdotes precisavam oferecer sacrifício pela apropriação dos pecados dele mesmo e do seu povo. E quando Cristo veio e morreu, o sangue de Cristo morreu, foi derramado sobre a cruz, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, que foi o céu, e lá ele faz a apropriação de uma vez por todas por nossos pecados. Então, pensa agora no momento da ceia, pensa cada um na sua mente, que benefício, além da salvação, a gente pensa que a gente teve através de Jesus Cristo, Eu fiquei pensando aqui, poxa, hoje eu posso falar com Deus de qualquer lugar, de qualquer momento. A gente não precisa, ano após ano, ficar oferecendo sacrifícios, A gente tem acesso livre a Deus, a qualquer momento, e a gente tem Cristo como nosso mediador. Mesmo a gente falhando, pecando, Cristo intercede por nós, Então, que no momento da Santa Ceia, a gente possa se lembrar, do benefício do benefício que foi Jesus Cristo ter morrido na cruz em nosso favor. Amém? Eu vou pedir para os irmãos servirem o pão, que representa o corpo de Cristo, e o suco de uva, que representa o sangue de Cristo. E vou pedir para que vocês aguardem, a gente vai estar orando, depois a gente vai se servir. No versículo 12, a Bíblia fala que ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Então, acredito que muitos aqui já conhecem, como era antigamente, que todo ano, o sacerdote principal entrava uma vez por ano para oferecer propiciação pelos seus pecados, pelos pecados do povo.
Quando Cristo morreu, ele entrou no lugar santíssimo, ou seja, somente no lugar santíssimo o sacerdote podia entrar. O próprio Cristo, né, entrou nesse local, né, de uma vez por todas, ou seja, não precisava mais entrar todo ano, e obteve eterna redenção. Olha que incrível, eterna, algo sem fim. Cristo é o nosso mediador da nova aliança para os que são chamados, né? Hoje a gente tem o privilégio de ser chamado por Cristo para fazer parte dessa herança eterna, né? Isso que Cristo morreu por nós, como resgate. Então eu vou estar orando e a gente comer do pão e beber do suco. Deus, obrigado pelo sacrifício de Jesus, Pai, na cruz. Por meio dele, Pai, temos acesso livre ao Senhor. Por meio dele, Pai, temos eterna redenção. Pai, por meio de Jesus Cristo, Pai, temos benefícios, Pai, da salvação, para o benefício de poder falar com o Senhor, de poder orar com o Senhor, de ser perdoados, Deus. Obrigado porque o Senhor ofereceu o Teu Filho, Pai, como garantia, Pai, como promessa para essa vida eterna, para que nós possamos fazer parte, Pai, do Teu reino. E obrigado, Pai, porque Cristo intermedia, Pai, nosso relacionamento com o Senhor. Deus, obrigado, Pai, em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Podemos comer?